estão magnetizadas com energias desconhecidas, capazes de desviar e neutralizar os fluidos negativos projetados como projéteis por espíritos devotados ao mal. As peças como que brotam ou emergem dos tecidos profundos das mãos dos médiuns, inexplicavelmente atravessam sua pele e são depositadas nas palmas de nossas mãos, que se acham encostadas na superfície palmar dos sensitivos. Com os médiuns Gilberto Arruda e Paulo Larossa, os fenômenos foram por mim testemunhados em plena luz solar. É importante ressaltar que praticamente não existe espaço real entre as duas mãos abertas e encostadas uma sobre a outra, e mesmo assim sentimos as pedras emergirem das profundezas dos tecidos orgânicos dos sensitivos. Os próprios espíritos nos informam que o fenômeno divide-se em três fases principais. Em primeiro lugar, há uma desintegração molecular e atômica do material em seu local de origem. A seguir, ocorre o transporte desse conjunto de moléculas através do éter, período este durante o qual provavelmente se dá sua energização, e, finalmente, a reagregação molecular do objeto no próprio corpo do sensitivo, de onde é expulso devidamente e recomposto. Parece-me que esses seres incorpóreos estão querendo nos demonstrar que também conhecem a ciência do teletransporte. A referência mais antiga ao teletransporte é encontrada em textos religiosos, como a Bíblia, em que espíritos fazem desaparecer pessoas. O trecho seguinte parece sugerir o teletransporte de Filipe, de Gaza para Azoto. Quando saíram da água, o espírito arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Então prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. E Filipe foi para Azoto, e, partindo dali, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Atos dos Apóstolos 8, 30-40. O teletransporte de um objeto não é tarefa fácil, muito pelo contrário. A física newtoniana já o considerou como impossível. Para transportar um corpo precisaríamos conhecer a posição precisa de cada átomo e cada elétron desse corpo, o que provavelmente iria violar o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que não se pode saber simultaneamente a localização exata e a velocidade de cada partícula subatômica. Mas, de acordo com a teoria quântica, é exatamente isso que a partícula sabe fazer. Na verdade, toda a química, que explica as moléculas de qualquer corpo, se baseia na ideia de que os elétrons podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, e essa partilha de elétrons entre dois átomos que mantém a conformação das moléculas. Sem a teoria quântica, todas as estruturas moleculares e atômicas dissolver-se-iam instantaneamente. Se então o elétron é uma onda de probabilidades, como conjugar todas as ondas eletrônicas existentes em um corpo qualquer, transportá-lo a longas distâncias e fazê-lo atravessar outro corpo sólido como, por exemplo, uma parede. A mecânica quântica admite essa probabilidade, mas acrescenta que o fenômeno demandaria um tempo maior que o da existência do universo, ou seja, 13 bilhões e 700 milhões de anos. Outra possibilidade a se considerar seria a transferência do objeto a ser teletransportado para uma dimensão diversa da que habitamos e reintrodução do mesmo no nosso próprio espaço. Isso acontece inúmeras vezes com os elétrons que compõem o nosso corpo, mas se considerarmos que precisaríamos sincronizar todos os bilhões de elétrons que possuímos em um mesmo salto quântico, a situação se torna caoticamente difícil. No entanto, cientistas da IBM dirigidos por Charles Bennett provaram que é fisicamente possível transportar objetos, pelo menos em nível atômico, usando uma experiência conhecida como EPR, que são as iniciais de três grandes físicos, Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen. Os experimentadores conseguiram transportar fótons e átomos de Césio, afiançando que dentro de poucas décadas os cientistas serão capazes de teletransportar a primeira molécula de DNA e o primeiro vírus. Tais pesquisas colocam a ciência no caminho de um dia no futuro teletransportar tudo. Como está mais uma vez claro,
Formidáveis e complexos mecanismos físicos e químicos entram em jogo no fenômeno, e parece evidente que mais de uma entidade imponderável aos nossos sentidos está engajada no processo. Arrisco-me a afirmar que uma equipe inteira de inteligências altamente qualificadas deve dele participar, e aí, sou premido novamente a cair na tecla tantas vezes reprisada em minhas palestras, meus artigos e livros. Se esses seres, utilizando a neutralidade de energia ectoplasmática, dela se valem para teletransportar cristais, espadas, punhais, pedras e tantos outros objetos capazes de ferir e até matar, é porque, também agindo em conjunto, dominam amplamente a tecnologia e a ciência transcendental necessária à execução desses procedimentos. Estamos lidando com ferozes adversários, dominados por ódios e rancores cultivados por séculos e talvez milênios, que colocam a serviço do mal e da destruição todos seus conhecimentos científicos que estamos longe de compreender. Mais uma vez sou levado a concluir que, se não estivesse a Terra e a humanidade que nela habita em seus dois planos, sob rigoroso controle de entidades de altíssima hierarquia cósmica sob o governo do Cristo planetário Jesus, as consequências advindas da ação desses magos das trevas muito teria transformado o planeta em um inferno pior que o descrito por Dante. Alguns dias mais tarde, Rocha Lima obteve o nome da infeliz entidade, Tristão. Tratava-se de uma das inúmeras vítimas da terrível Inquisição, de onde o autor deste livro e seus companheiros de grupo são oriundos. Que Deus de nós se compadeça e nos conceda as oportunidades de redenção. 14. O Santo Ofício. A Inquisição era o tribunal permanente da Igreja Católica para investigar e combater as heresias. Sua instituição se deu no ano de 1184, durante o Concílio de Verona. Na ocasião, todos os bispos foram nomeados inquisidores ordinários e tinham por obrigação visitar 2 vezes por ano as paróquias suspeitas de heresia e pertencentes às suas dioceses. Contudo, como durante aquele mesmo século e no seguinte as heresias continuassem a proliferar, a Igreja decidiu enviar eclesiásticos menos graduados para os lugares considerados infectados, com a finalidade de lutar contra os inimigos do catolicismo. Com o decorrer do tempo, a Inquisição desenvolveu um regulamento próprio que orientava a maneira de conduzir os processos. De um modo geral, as investigações começavam com a publicação do Edito da Graça, que convocava a população a confessar suas faltas ou denunciar as alheias. Qualquer tipo de denúncia era acolhido pelos inquisidores, até mesmo por cartas anônimas, e ao acusado não se permitia conhecer a natureza do crime que lhe era imputado e muito menos o nome do seu delator. As penas eram as mais variadas, desde torturas, trabalhos forçados e degredo, até a morte na fogueira ou garrote, e quase sempre a pena envolvia o confisco dos bens do réu. Todas as suas posses passavam para o Santo Ofício, e daí advinham os recursos para sua existência, atuação e manutenção. A Inquisição foi particularmente ativa na França, na Alemanha e na Itália. Na Espanha, o movimento recebeu o nome de Santo Ofício e naquela nação não teve limites. O tribunal foi oficialmente estabelecido nos reinos de Castela, Aragão e Navarra, a pedido dos reis católicos Fernando V e Isabel, em 1º de novembro de 1478, por meio da bula do Papa Sixto IV. A partir daquele decreto, criou raízes e acabou por tornar-se uma instituição poderosíssima. Embora nessa época os tribunais da Inquisição estivessem quase extintos em toda a Europa, os reis espanhóis alegaram que havia na sociedade espanhola um grande número de cristãos novos que continuavam a praticar clandestinamente a religião e os costumes judaicos. Já desde o início do movimento, os judeus eram um alvo preferido das denúncias. A impiedade dos israelitas era uma crença tão profundamente disseminada pela Igreja que as pessoas mais devotas se tornavam facilmente extremadas em sua antipatia. Se os judeus eram ímpios, matá-los e saqueá-los era uma obra santa.
Em 1979, foram descobertas, por acaso, atrás de uma parede falsa da igreja de Nossa Senhora de Granada, situada na localidade de Llerena, província de Badajoz, 2.000 ossadas humanas, provavelmente de vítimas da Inquisição. Llerena, durante um século, foi sede de um dos mais temidos tribunais do Santo Ofício, com jurisdição sobre todo o oeste e o sudoeste da Espanha. De acordo com os peritos, as ossadas pertenciam a pessoas que viveram há 400 ou 500 anos, justamente um dos períodos mais severos da Inquisição. A parede falsa que ficava junto à escadaria que leva à torre principal desabou com as batidas das marretas dos operários que removiam parte do piso. Os exames antropológicos constataram que a maioria das ossadas tinha vestígios de fogo, um dos métodos mais comuns de castigar os impuros ou os acusados de feitiçaria. Havia, porém, cerca de 30 cadáveres perfeitamente mumificados, o que leva a crer que sejam de vítimas emparedadas vivas e preservadas pelo baixo nível de umidade do solo da região. Os métodos de tortura inquisitoriais. Havia um grande cuidado por parte dos inquisidores para que a vítima não sucumbisse durante o processo de tortura e, para isso, um médico era designado para examinar o estado do réu de quando em quando. Tais providências visavam a levar o condenado à morte em ato público com grande pompa, denominado auto de fé. Mas, caso alguém morresse em decorrência dos suplícios, estaria igualmente confirmada sua culpa. O demônio quebrara-lhe o pescoço. Ainda assim o cadáver não escapava à fogueira em praça pública. Fragoso, no artigo Martelo das Bruxas, do qual extraímos as informações acima, cita um episódio em que um herético, morto durante o julgamento, teve seu corpo conservado por 15 dias para depois ser queimado juntamente com uma mulher ainda viva. O mesmo autor informa que outro recurso abominável do qual os inquisidores se valiam para obter a confissão a todo custo era a prova da água. Julgava-se que era um sinal sobrenatural da monstruosa impiedade das feiticeiras que a água se recusasse a recebê-las em seu seio, pois afastaram de si a água do batismo. Então, como prova extrema, a feiticeira tinha seu polegar direito amarrado ao pé esquerdo e o polegar esquerdo ao pé direito e nessa posição era lançada em um rio profundo. Se flutuasse, era considerada culpada e lançada na fogueira. Se afundasse, era inocente, e caso não fosse salva a tempo, morria afogada indo direto para o céu. Muitas permaneciam encerradas em calabouços imundos e úmidos por dias, para finalmente serem levadas despidas à sala de torturas, sob pretexto de procurarem as stigmata diaboli, marcas do diabo, e também para que não pudessem usar nenhum amuleto que as defendesse. Então, à vista dos instrumentos de tortura, era novamente convidada a confessar. Mas confessar o quê, se não tinham direito de saber do que eram acusadas? É fácil admitir que sob tal pressão, qualquer um confessa qualquer coisa que tenha ou não cometido. Caso o acusado permanecesse irredutível quanto a uma confissão fictícia, iniciava-se o interrogatório. As perguntas eram as mais capciosas, entre acusações diretas e ameaças. O seguir, diante da resistência da vítima, tinham início as torturas, aplicação de parafusos nos polegares, arrancamento das unhas, içamento da vítima pelos punhos, com as mãos amarradas para trás, até uma trave no teto, com pesos presos às pernas e inenarrável suplício denominado estrapado. Por vezes o infeliz era deixado cair em queda livre e sustado bruscamente antes de atingir o chão, técnica esta que provocava horrível deslocamento ósseo e, caso fosse repetida por mais de 3 vezes, provocava morte por ruptura das artérias e veias braquiais, ou mesmo arrancamento dos membros superiores. Uma variante do estrapado consistia em suspender uma pessoa horizontalmente à altura do teto, amarrado pelas mãos e pelos pés e com pesos presos aos rins. Em algumas ocasiões, a vítima era suspensa por ganchos que lhe penetravam a carne.
O chicoteamento era uma das torturas mais brandas. Bem pior era o dilaceramento dos tecidos com pinças de metal aquecidas em incandescência. Os olhos eram queimados ou perfurados e a língua seccionada ao meio. Outra engenhoca terrível era a roda. Instrumento de madeira com 2 metros de diâmetro, em que a vítima era amarrada pelos punhos ou polegares. À medida que a roda era girada, os ossos iam sendo deslocados pela enorme tração exercida. Na escada, o efeito era semelhante e a coluna vertebral podia ser partida ou deslocada. No potro, punha-se a vítima deitada com o corpo envolto por cordões finos e fortes. Girando-se uma manivela, as cordas iam sendo apertadas até atravessarem os tecidos da superfície corporal. Também era comum imobilizar uma pessoa em um estrado com os pés para fora e sob os quais era aceso um fogareiro. Gordura ou manteiga iam sendo derramadas nas áreas expostas ao calor elevado. A Virgem consistia em um sarcófago com pontas de ferro no interior, e no qual a vítima era encerrada. Curiosamente, o inventor do vil aparelho acabou sendo vítima de sua própria invenção. Já o Borzeguin era uma prensa de ferro que apertava os pés da feiticeira até lhe moer os ossos. Na França, uma mulher foi torturada porque uma menina de 9 anos disse tê-la visto conversando com o demônio. Essa infeliz teve os 2 seios arrancados aos pedaços com tenazes em brasa, os olhos furados com estiletes também aquecidos e tendo ácido corrosivo despejado em seu corpo. Um médico atento cuidava para que não morresse, de modo a não frustrar sua execução posterior na fogueira do Alto de Fé. Os métodos tenebrosos usados pelos inquisidores variavam muito. Os relatos históricos dos estudiosos falam de sepultamentos de vítimas ainda vivas, ingestão forçada de grande quantidade de água, enforcamentos lentos e progressivos e muitos outros meios pavorosos de tortura e assassinos que tornam compreensível o ódio e o desejo de vingança de Tristão, citado no capítulo anterior. Qual de nós suportaria tamanho flagelo e humilhação em si próprio ou em algum ente amado sem uma ponta sequer de revolta? A síndrome de Larsen. Em recente reunião pública no lar de Frei Luiz, estando eu a assessorar o médico espiritual Frederic von Stein, incorporado no médium Gilberto Arruda, enquanto este atendia os enfermos, deu entrada na sala onde nos encontrávamos uma jovem com idade próxima aos 30 anos apresentando um horrível quadro de rigidez muscular generalizada. Sua mãe a conduzia sobre uma cadeira de rodas. Examinando-a com atenção, percebi que estava traqueostomizada, em outras palavras, sua traqueia fora perfurada e instalada uma sonda a fim de facilitar sua respiração. A expressão facial era de um ser mongoloide, com as órbitas dilatadas afastadas assimetricamente uma da outra. Tamanha era a deformidade osteomuscular de todo seu corpo que a jovem não conseguia permanecer em posição normal quando sentada, e apoiava-se então sobre a nuca no encostamento da cadeira e a região sacral ao assento, mantendo a coluna vertebral arqueada e descolada da superfície da cadeira. Frederic von Stein permaneceu alguns momentos fitando-a em silêncio e então se dirigiu a mim em voz baixa dizendo: "Observe, Paulo, o que nós fazíamos na época da Inquisição." Como não alcancei o sentido de suas palavras, solicitei mais explicações e obtive o seguinte complemento: essa irmã era nossa cúmplice nos atos abomináveis que praticávamos durante a Inquisição. Era ela quem comandava a equipe que manipulava a roda e outros instrumentos. Observe o seu corpo. Era exatamente assim que nossas vítimas sucumbiam atreladas aos aparelhos de tortura. Intrigado com as informações recebidas de Frederic, abordei a mãe da enferma em busca de mais esclarecimentos acerca da terrível enfermidade da qual sua filha era portadora. Segundo a genitora, a jovem nascera apresentando anormalidades físicas diagnosticadas como componentes de uma doença denominada Síndrome de Larsen. Ao longo de sua atribulada vida, já havia sofrido vários episódios de infecção pulmonar e 4 paradas respiratórias, com espantosas recuperações. Uma dessas apneias teve duração de 10 minutos.
De posse do diagnóstico, busquei em compêndios médicos e via internet mais esclarecimentos, verificando se tratar de uma rara desordem de origem genética, descrita por Joseph Larsen, em 1950, e relacionada com o gene EFLNB, responsável pela produção de proteínas presentes no arcabouço celular conhecido como citoesqueleto. A doença se caracteriza pela ocorrência de más formações ósseas, com deslocamentos articulares passíveis de ocorrer ainda no útero materno. O mal afeta 1 em cada 100 mil indivíduos nascidos vivos. É comum que a criança nasça com os pés tortos, luxações nos quadris, joelhos e cotovelos. As extremidades dos dedos, em especial os polegares, apresentam-se dobradas e com formato quadrado. Outras alterações descritas estão relacionadas com a coluna vertebral, que frequentemente mostram deformações conhecidas em medicina como cifose e escoliose, que se acentuam progressivamente, acabando por promover compressão da medula espinhal. Grandes deformações também são encontradas na estrutura facial, como dilatação das órbitas oculares, achatamento do nariz e alterações nos ossículos do ouvido. Graves deficiências ocorrem, por outro lado, nas vias aéreas, que se enfraquecem possibilitando a ocorrência frequente de infecções respiratórias e quadros de apneia, parada súbita da respiração. Finalmente, verifica-se, em quase todos os portadores da doença, o nanismo, que é a redução das dimensões físicas anatômicas, característica esta também observada nos anões. Quando comparei os defeitos congênitos que acometem os portadores da síndrome de Larsen com as deformidades traumáticas causadas pelos instrumentos de tortura desenvolvidos e utilizados pela Inquisição, percebi estarrecido a similitude entre ambos. Ali estão estereotipadas, como gravadas a fogo, as mesmíssimas sequelas causadas por estrapado, roda, potro, virgem, escada, borzeguim e tantas outras engenhocas diabólicas produzidas pela maldade humana enquanto em peregrinação pela estrada da ignorância. Salta mais uma vez aos olhos do estudioso das verdades kármicas a prova incontestável de que os atos abomináveis ficam de alguma forma registrados no perispírito e daí, migrando inapelavelmente para o ADN do devedor reencarnante, elaboram genes defeituosos que gerarão por fim proteínas anômalas responsáveis pela manifestação somática das mais de 1000 doenças genéticas conhecidas pela ciência médica. Que Deus de nós se compadeça. 15. O Grande Inquisidor. Na Espanha, a Inquisição preocupou-se muito mais com os judeus do que com as bruxas e os feiticeiros. Surge então o nome do maior inquisidor de todos os tempos, o dominicano Tomás de Torquemada, 1436 a 1517, que fizera a rainha Isabel, cognominada católica, jurar que perseguiria todos os hereges e que os mataria para a salvação de sua alma e grandeza de Castela. A Torquemada se devem as chamadas Leis de Ferro, que a partir de 1484, um ano após sua nomeação como Grande Inquisidor da Espanha, passaram a ser seguidas por outros inquisidores na Europa. Para que possamos ter uma ideia do que essas leis representavam, vejamos o que nos ensina Ulrich Fragoso, em seu artigo Martelo das Bruxas. É expressamente proibida a absolvição secreta. O culpado deverá sempre se arrepender em um auto de fé público. Ao penitente absolvido será somente aplicada a pena de não poder usar ouro, prata, seda ou tecidos finos. Em outras palavras, todos os bens do acusado eram confiscados, mesmo em caso de absolvição. O acusado deve declarar, na confissão, qual o crime contra a fé que praticou, para que os juízes do Santo Ofício possam determinar a parte dos seus bens a ser confiscada. No caso de o arrependimento ser fingido, será recusada a absolvição, e o herege condenado à fogueira. Quando existir uma desconfiança e o acusado negar o crime, será submetido à tortura. Se durante a tortura confessar o crime e depois voltar a negá-lo,
será novamente submetido à tortura mais rigorosa ou condenado a uma pena extra. O condenado não poderá saber quem o acusou nem tampouco de que espécie são essas acusações. Se o morto for condenado por heresia por seus escritos ou por qualquer testemunha, seu corpo será exumado e queimado e seus bens confiscados. Se o condenado deixar filhos menores, será concedido a estes uma pequena parte dos bens confiscados a título de esmola. O Código de Torquemada compunha um total de 28 artigos, dos quais faziam parte os acima citados. Mais tarde receberam o título de Compilación de las insurrecciones del oficio de la Santa Inquisición. Em 1485, o tribunal foi transferido para Toledo, ficando com jurisdição sobre 88 cidades e vilas. Em 1486, realizaram-se 20 autos de fé em Toledo, sendo penitenciadas 3.327 pessoas. Neste mesmo ano, em Guadalupe, foram condenados 52 conversos, sendo que 48 já estavam mortos e mesmo assim tiveram seus corpos exumados e queimados. A Espanha sob o bastão do grande inquisidor teve ao todo 15 tribunais. Torquemada, que, inclusive, inventou vários instrumentos de tortura, levou seu zelo inquisitorial tão longe que os seus excessos tiveram que ser contidos pelo Papa Alexandre VI, um Borgia. Com total apoio dos reis católicos que pretendiam defender os interesses da nobreza feudal eliminando a burguesia judia que aspirava ao domínio do Estado, Tomás de Torquemada não se limitou a queimar pessoas. Seu fanatismo diabólico levou-o a queimar, em 1490, vários manuscritos hebreus raros da Bíblia e toda a biblioteca de Henrique de Aragão, com mais de 6.000 documentos que tratavam das ciências ocultas. Também a biblioteca da Universidade de Salamanca virou cinzas. Calcula-se que nos 14 anos em que ocupou o cargo de inquisidor-mor, Torquemada mandou para a fogueira mais de 10.000 pessoas. E antes de morrer ainda redigiu uma série de instruções escabrosas a serem seguidas por seus sucessores. O sucessor de Torquemada foi Diego de Deza, sob o comando de quem também foram perpetradas grandes atrocidades. Carlos V deu apoio à Inquisição e seu filho, Felipe II, manteve a política do pai. A partir de 1525, a Inquisição concentrou suas preocupações sobre os mouros e passou também a condenar protestantes e visionários. Entendam-se visionários como médiuns. Durante o reinado de Filipe V, 1700 a 1746, 1564 condenados por heresia foram queimados vivos. Na segunda metade do século XVII, a atividade da Inquisição diminuiu, principalmente devido ao Iluminismo, mas só veio a ser abolida com a invasão francesa, em 1808. Em 1820, foi reimplantada por Fernando VII, restaurada pela Contra-Revolução em 1823 e definitivamente extinta pela Rainha Maria Cristina. O número dos assassinatos praticados pela Inquisição Espanhola é estimado em 31.900. Os condenados que conseguiram escapar foram queimados em efígie, que era a representação simbólica de uma pessoa em imagem e somam mais de 17.500 indivíduos. Confronto entre o bem e a ignorância. Rocha Lima foi alertado por Frei Luís sobre o perigo que rondava sua obra, que buscava recuperar muitos dos comparsas de Torquemada e, cônscio do formidável quilate do novo adversário e seu numeroso séquito, o presidente adotou uma curiosa e genial estratégia de luta defensiva. Em primeiro lugar, se entregou ao estudo profundo de toda a história da Inquisição, assim como a vida e a obra de seus principais vultos. A seguir organizou uma série de palestras, verdadeiras conferências históricas sobre aquele movimento tão danoso à humanidade, transmitindo aos membros do grupo, nas manhãs de domingo, tudo o que captara em suas leituras e pesquisas. Durante tais encontros, o médium Ivan permanecia em transe em um aposento ao lado da sala na qual eram proferidas as palestras,
funcionando como um doador de ectoplasma, enquanto os videntes iam anotando tudo o que viam no plano extrafísico. A eloquente e vibrante oratória de nosso general ia atraindo ao recinto magotes de espíritos participantes diretos e indiretos da Inquisição. Incapazes de ouvir uma palavra sequer dita por Frei Luís devido à enorme distância de padrão vibratório espiritual, ali eram atingidos em cheio pelo verbo de Rocha Lima, que arrancava das profundezas de suas mentes reminiscências que há muito jaziam sepultadas impedindo o arrependimento, elemento fundamental para o início do processo de redenção. Muitos eram trazidos por entidades socorristas, resgatados dos terríveis antros abismais onde procuravam se ocultar das atrocidades praticadas no passado sem, no entanto, poderem fugir à própria consciência punitiva. Sofriam em si por séculos a desgraça moral de se sentirem permanentemente acusados, exatamente como faziam com suas vítimas, das quais, por covardia, ocultavam o rosto com capuzes ou máscaras. Suas feições eram horrendas, animalescas e não poucos choravam copiosamente em desespero que se exacerbava diante das telas ectoplasmáticas que iam ilustrando cinematograficamente o relato do presidente sobre as ocorrências que os envolvera como inquisidores e verdugos. Alguns mais tenazes na rebeldia se utilizavam do mesmo ectoplasma que inundava o recinto e confeccionavam formas de pensamento diante dos videntes, procurando atemorizá-los e confundi-los. Assim surgiam quadros eróticos, figuras de animais peçonhentos, caranguejos pendurados em fios e outras tantas alegorias que rapidamente eram desintegradas pelos falangeiros de Frei Luís. O relato dos médiuns faz lembrar uma grande batalha entre o bem e a ignorância, na qual não faltavam os fenômenos físicos. Determinadas frases de Rocha Lima, mais contundentes, eram seguidas por violentas pancadas no forro do teto da sala ou provinham diretamente do aposento contíguo onde Ivan se encontrava em transe, lembrando as comunicações tipológicas através das irmãs Fox. Apesar da assustadora reação das hostes inquisitoriais, Rocha Lima permanecia imperturbável e sereno, com total domínio da situação. Eu tinha a impressão que a sua voz implacável vergastava como se flagelos aqueles espíritos, desnudando a verdade nua e crua e levando-os um a um ao remorso saneador. A chuva de lágrimas vinha finalmente lavar aquelas almas pecaminosas, tornando-as aptas ao ingresso na difícil estrada da recuperação e do resgate. O isolamento do líder. À medida que mais e mais inquisidores iam sendo doutrinados e conduzidos às colônias de tratamento de Frei Luís, mais isolado ia ficando o grande líder Torquemada, impotente ante a chegada dos tempos em que deveria compulsoriamente cessar sua atividade milenar de devoção ao mal. A debandada dos colaboradores mais fiéis o perturbava e exasperava e o dia do grande embate se aproximava célere. O presidente, por sua vez, não se descuidava. A conquista de Torquemada para as forças do bem era para ele ponto de honra e para tanto continuava estudando e procurando se munir de argumentos históricos que, aliados à sua grandeza moral, o auxiliassem na grande missão. Muitos manuscritos em papéis amarelados pelo tempo encontrei na pasta de Rocha Lima referentes a Torquemada. As datas apostas a cada um deles seguiam uma ordem cronológica diária, levando-me a supor que o presidente pensava dia e noite no poderoso adversário enquanto aguardava a comunicação de Frei Luís acerca da atração e conversão do grande inquisidor. Apresento, a seguir, alguns conteúdos dos manuscritos encontrados. 6 de janeiro de 1979. O fogo está aceso e queimará até que consuma todo o lenho seco. André Bernardes. De origine et progress, Sancta Inquisitionis, o primeiro inquisidor foi Deus. O primeiro auto de fé teve por fim Adão e Eva, e sua expulsão do Éden constituiu um excelente precedente para o confisco dos bens dos heréticos. Parano. 7 de janeiro de 1979, o primeiro título foi o Inquisidor da Fé. Encontrado na leitura da primeira lei do Código de Teodósio,
criada para proclamar a pena de morte contra a heresia. O grande Agostinho de Togaste, o maior gênio da Igreja, denunciou a liberdade religiosa reclamando vigorosamente contra os heréticos. Em relação à lei, declarou constituir uma medida de misericórdia, visto que deveria salvar as outras almas da danação a qual teriam sido conduzidas pelos erros dos politeístas. Prisciliano, após fazer a seguinte afirmação: o corpo é o templo de Deus vivo, foi condenado pelos clérigos e levado à fogueira. É considerado o primeiro mártir da Inquisição Espanhola. 8 de janeiro de 1979, a história de Frei Tomás de Torquemada é a história da Inquisição moderna. Como diz Prescott, as páginas 7 e 8 de seu livro, o fanatismo é o que causa o maior prejuízo à sociedade. Segundo a acusação de Saint-Hilaire, depois de Filipe II, Torquemada foi o homem que mais maldade praticou contra sua pátria. De acordo com Prescott, o Zela de Torquemada era de um caráter tão extraordinário que ele quase poderia se abrigar em uma apelação de loucura. Em 1495, Torquemada abandonou a corte e se retirou para o monastério da Avelar. Aos 76 anos, enfermo de gota, velho e emagrecido, mantinha seu vigor e energia, certo de que tudo tinha feito para o serviço de Deus, a quem se entregara até o fim dirigindo o tribunal da fé. Seguem-se inúmeras citações bibliográficas de livros eruditos, nomes de perseguidores e perseguidos, descrições de suplícios e assassínios, comentários de filósofos e historiadores que, em conjunto, poderiam mesmo constituir mais uma grande obra sobre o Santo Ofício. A impressão que tenho é que poucas pessoas no mundo estariam tão bem informadas sobre a Inquisição a ponto de sustentar um diálogo à altura com o próprio inquisidor-mor quanto Luís da Rocha Lima. 16. A Máscara de Torquemada. Finalmente, Frei Luís marcou o grande dia para que fosse tentada a fotografia do grande inquisidor, 6 de fevereiro de 1979. Torquemada, ainda à frente de muitos acólitos, dava importantes sinais de fraqueza e sua capitulação ao amor crístico de Jesus era iminente. Enganaram-se, porém, aqueles que acreditaram que se entregaria sem luta. Reunindo as derradeiras energias que ainda o ancoravam ao lado imundo da maldade, lançou um desesperado ataque contra importantes membros do grupo, procurando novamente semear a discórdia, a intriga e a dissidência. Os principais médiuns inexplicavelmente foram acometidos por estranhos sintomas. Ivan logo caiu prostrado por intensa diarreia, com fezes pútridas e enegrecidas. Odilio Kropf de Carvalho, o administrador da Fábrica do Amor, passou a sofrer com intensa cefaleia associada à hipertensão arterial refratária aos medicamentos, ficando impossibilitado de exercer suas funções. Perigosos assédios de espíritos inquisidores a irmãos com grande responsabilidade começaram a ser detectados pelos videntes, aumentando as preocupações do presidente. Em reunião emergencial, foi afastada da aura de Odilio uma entidade enferma que, tapando os olhos com as mãos, clamava com dores cruciantes que sentia no cérebro, implorando que eliminássemos sua vida, pois acreditava que sua doença era incurável. Qualquer movimento ou toque na cabeça do médium que recebera aquele espírito pela incorporação provocava um rugidor. Rocha Lima, administrando-lhe passes magnéticos, ergueu-o, fazendo-o sentar-se à mesa. Apesar dos esforços doutrinários, mostrava-se fixado à doença, obrigando as entidades socorristas a retirá-lo à força do médium para transportá-lo aos sanatórios espirituais. Antes de deixar o corpo do sensitivo foram-lhe mostrados quadros de sua desencarnação causada por um tumor cerebral, o que acabou por provocar vômitos incoercíveis em Ivan. Logo um segundo obsessor tomou o médium antes que suas energias fossem restauradas. Destilando o ódio ameaçador, anunciou a colocação de um espírito enlouquecido junto a Odilio em substituição ao que for afastado. Ria sarcasticamente dizendo, nada adianta. Só creio e obedeço a Torquemada, meu chefe.
Diante dos ataques, o padre Isabel lançou um brado de alerta a todo o grupo de Frei Luís. Trata-se de irmão dominado por terrível ódio a esta obra, certo de que atacando Atilio paralisaria a fábrica do amor e Luís perderia sua fé, caindo no desânimo e no desequilíbrio justamente no final da estrada onde mais se multiplicam as tarefas. Mas o Evangelho nos ensina que quanto mais duro é o ataque, mais próxima está a vitória. Vibremos, portanto, no amor. Aquele que sofre atacado duramente no caminho de Jesus jamais será abandonado pelo Mestre e ele hoje deu um basta, e vocês, seus dedicados servidores, muito receberam. Isabel alertou ainda que mais colaboradores diretos do presidente estavam sendo visados. Entre eles o almirante Carlos Melo e o responsável pela gráfica de Frei Luís, conhecido por seu sobrenome, Valentim. E concluiu que a entidade que fora traída respondia pelo nome de Durval e era um dos acólitos de Torquemada. O alvo principal era a fábrica de produtos químicos Vichode, sustentáculo financeiro do lar de Frei Luís, pois toda a renda advinda da pequena indústria era revertida em prol da instituição. Na véspera da tão aguardada reunião de Antigoécia, durante a qual se tentaria obter a fotografia do grande inquisidor materializado, o clima na minicidade do amor era de grande expectativa. Caso a empreitada fosse bem sucedida, seria conseguida a primeira grande prova documental talvez na história da humanidade, da existência dos espíritos decaídos na forma, com feições grotescas como as citadas em lendas e mitos de todas as civilizações e religiões que acompanharam e acompanham o homem em sua peregrinação terrena. A evidência conclusiva de que nossos atos, palavras e até pensamentos podem influenciar nossa aparência e estilo de vida futura no além-túmulo. A demonstração inequívoca de que nada que se faça passa despercebido diante da justiça divina, muito pelo contrário, fica cristalizado no envoltório energético do espírito, deformando ou embelezando a moldura extrafísica que todos possuímos. Seguindo a orientação dos mentores espirituais, uma série de medidas preventivas foi entabulada. O médium de efeitos físicos Ivan não poderia se ausentar em nenhum momento do lar de Frei Luís desde a véspera da reunião, 5 de fevereiro de 1979, e ser submetido a uma série de banhos especiais para a eliminação de fluidos deletérios. Os assistentes de apoio ao médium seriam indicados por Isabel e o almirante Carlos Melo de Almeida, homem de grande seriedade, responsabilidade e disciplina, presidiria os trabalhos. A reunião seria iniciada às 18 horas do dia 6 de fevereiro de 1979, porém os participantes, em número de 12, deveriam se apresentar às 15 horas e aquele que chegasse fora do horário seria sumariamente afastado da reunião. A cabine deveria estar isolada com fios de cobre para proteção dos presentes e baldes com água do mar e flores seriam levados pelos assistentes e depositados junto às cortinas. Os objetos descritos funcionariam como magnetóforos ou neutralizadores de fluidos energéticos mentais lançados à distância por alguma entidade perversa. As precauções severas foram justificadas pela informação de que muitos dos seguidores de Torquemada não aceitavam sua derrocada e sentiam-se traídos pelo chefe a quem há séculos serviam incondicionalmente, e tudo fariam para impedir que sua imagem fosse mostrada. A mensagem era clara. Os antigos inquisidores e carrascos destilavam seu ódio mortal contra aqueles que ousaram resgatar o líder condicionando ao retorno para junto das fileiras do Cristo. A terrível surpresa. Às 17h30 da terça-feira, do dia 6 de fevereiro de 1979, 12 pessoas comandadas pelo almirante Carlos Melo acompanharam o médium Ivan de Castro em direção à montanha sagrada da Boiuna. Caminhavam contritos em prece silenciosos e absolutamente cônscios do seu dever. Um dos membros daquele estranho agrupamento portava um sofisticado equipamento fotográfico. Seu nome, Luiz Manso.
Tratava-se de um experiente fotógrafo profissional que havia sido orientado por Rocha Lima a se postar diante da cabine mediúnica onde seria colocado o médium. Aguardaria atento na escuridão até que, de acordo com um estalar de dedos previamente combinado que partiria de dentro do cubículo mediúnico, dispararia 3 vezes sua câmera, que estava munida com um flash de luz branca acoplado a um filtro infravermelho. Tal dispositivo protegeria o médium dos fótons oriundos do flash, enquanto estivesse a emanar de si a energia ectoplasmática. À frente da coluna humana já próximo à mata fechada caminhava Carlos Melo. As mãos iam cruzadas frente ao plexo solar em atitude característica, enquanto balbuciava o Salmo 91 de Davi, aquele que habita o santuário do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Ao seu lado, um pouco recuado, ia o médico Joaquim Almeida, já indicado para substituir Rocha Lima na presidência da instituição quando este não pudesse mais sustentar o bastão. Mais atrás seguiam os demais componentes. Abnegados homens e mulheres que deixavam seus afazeres mundanos para trazer à humanidade uma das maiores revelações de sua história. Uma grande alavanca para a modificação moral do mundo poderia, naquele anoitecer, em uma erma localidade da cidade do Rio de Janeiro, começar a ser acionada. O Santuário de Américo é mostrado na fotografia 16.1. Alguns pássaros cantaram ao fim do entardecer, quando o pugilo adentrou a densa floresta que abriga os templos de Frei Luís. Passaram pelo santuário de materializações e certamente pensaram nas entidades de luz que tantas vezes ali vislumbraram completamente corporificadas e a elas dirigiram suas preces. Tomaram a seguir a estreita picada que conduzia ao Santuário de Américo, onde ao invés de luminares do espaço travariam contato com inquisidores. Entidades trevosas horríveis ali os aguardavam. E se Torquemada realmente se materializasse, como profetizara Frei Luís, que aparência teria? Poderiam os olhos humanos encará-lo? Indagações mil continuavam a vergastar aquelas mentes, até que chegaram à entrada do santuário, onde uma terrível surpresa os aguardava. Aberta a porta que conduzia ao interior do recinto e que se achava atrancada a cadeado, se depararam com o mobiliário composto por cadeiras, mesas e almofadas completamente revirado, em uma tremenda balbúrdia. Dir-se-ia que um furacão percorrera a sala, deslocando e destruindo tudo o que ali se encontrava. Como poderia aquilo ter acontecido se ninguém ali penetrara anteriormente? Por outro lado, porque alguém se daria ao trabalho de subir uma montanha se embrenhando em uma mata fechada, invadir uma casa modesta que nada de valor continha e ainda depredar aquele mobiliário rústico sem dele nada subtrair? Novamente sou obrigado a admitir que formidáveis energias telúricas possam ter sido movimentadas por seres extrafísicos, inclusive com intenções maléficas de destruição. Embora houvesse um médium de efeitos físicos nas proximidades da ocorrência, ele não estava tão perto que pudéssemos pensar como primeira hipótese ser ele o gerador das forças movimentadas, e não podemos esquecer que existem outras formas de ectoplasma possíveis também de serem mobilizadas como, por exemplo, aquelas extraídas dos vegetais e animais. O Santuário de Américo está situado no coração de uma exuberante floresta, na qual enxameiam pássaros e outras criaturas silvestres, igualmente doadoras da intrigante energia presente em todas as formas de vida. Tanto isso é verdade que nas reuniões para atendimento aos enfermos a materialização dos médicos espirituais se dá também à custa do ectoplasma extraído da natureza, que é associado com o do médium de efeitos físicos, da assistência e dos espíritos presentes. Seria de se perguntar, se qualquer entidade, mesmo as decaídas, poderia utilizar essa energia nela igualmente presente associando-a à sua força mental. Tudo aponta para uma resposta afirmativa. O almirante Carlos Melo ordenou que Luís Manso fotografasse o estado em que se encontrava o Santuário de Américo,
para que ficasse devidamente documentada a incrível tentativa das hostes trevosas de impedir a reunião para a doutrinação e fotografia do inquisidor Mor. O estado de destruição em que o mobiliário do Santuário de Américo foi encontrado é mostrado na fotografia 16.2. A fotografia é obtida. Recomposto parcialmente o mobiliário, os presentes ocuparam as cadeiras dispostas em semicírculo à frente das cortinas que vedavam a entrada da cabine mediúnica. Ivan Nesta penetrou deitando-se no leito simplório ali existente. Quase imediatamente, como é característico em sensitivos dessa estirpe, entrou em profundo sono magnético. Carlos Melo, posicionado à frente das cortinas, proferiu sentida prece abrindo os trabalhos sob o som da Ave Maria em surdina, tendo Manso ao seu lado, um pouco mais à frente, com seu equipamento pronto. As luzes foram então apagadas, mergulhando a sala em completa escuridão. Era impossível aos presentes conter a expectativa, principalmente diante do cenário que encontraram, mas era imprescindível manter o estado mental em prece permanente, confiar em Frei Luís e aguardar os acontecimentos. Assim permaneceram por intermináveis minutos no aguarde de algum sinal provindo das cortinas ou alguma manifestação violenta das entidades que quase destruíram o santuário. O silêncio era profundo, às vezes quebrado pelo balbuciar das orações. Subitamente ouvem-se batidas fortíssimas nas paredes da cabine mediúnica, fazendo estremecer os baldes com as flores e a água do mar. O fio de cobre isolante balança violentamente tocando as pernas dos que se acham mais próximos, enquanto uma misteriosa luminescência vermelha surge no ar, passando a se deslocar de um lado para outro da sala. Urros e gemidos aumentam a tensão emocional de todos, fazendo com que Carlos Melo aumente suas preces e ordene aos seus comandados que o sigam. Implora-se ao Pai Celestial proteção para o médium e forças para Frei Luís. A prece é atendida e os ruídos cessam. Os minutos seguintes, com requintes de eternidade, transcorrem sob um silêncio sepulcral. A própria natureza parece emudecer e todos aguardam em prece mental. Repentinamente ouve-se um estalido de dedos oriundo das cortinas. Era um sinal tão ansiosamente aguardado. Manso, atento, dispara sua máquina e a luz do flash por frações de segundo ilumina as trevas. Outros 2 estalidos se seguem e mais 2 instantâneos são obtidos. Mais alguns minutos de silêncio profundo transcorrem até que o sinal característico para o encerramento da reunião se fez ouvir. Ouve-se o médium a tossir violentamente em decorrência do retorno do ectoplasma ao seu soma físico, principalmente pela boca. Após a prece de encerramento, já com as luzes acesas e Ivan recuperado, Carlos Melo encerra a reunião. A descida da montanha, já mergulhada na escuridão da noite, é feita em silêncio, com os participantes em estado mental de oração íntima. Não encontrei nos relatos escritos na ata da reunião nenhuma referência a duelos verbais entre o almirante e as entidades manifestantes. A declaração de Manso, que se achava presa à fotografia obtida, afirma que a reunião teve início às 18 horas e terminou às 18h30. Levando-se em consideração o preparo inicial e o tempo gasto com as fotografias, realmente não parece ter havido qualquer manifestação que exigisse a intervenção verbal do presidente dos trabalhos, pois se tal houvesse ocorrido a reunião teria se prolongado por muito mais de 30 minutos. Deduz-se que Torquemada foi conduzido ao encontro já conquistado por Frei Luís, confirmando o manuscrito de próprio punho de Rocha Lima encontrado, datado com uma semana de antecedência ao memorável encontro. O conteúdo e disposição do texto disposto em 3 parágrafos me fez pensar que as informações ali contidas foram obtidas por meio de médiuns videntes. Eis o texto. Torquemada dá-se por vencido ante a realidade dos fatos e pede misericórdia para seu espírito a Frei Luís. Sua falange está rebelada contra ele e o persegue implacavelmente. Oremos por ele com todo o amor. Suas palavras diante de Frei Luís foram:
Sic transit gloria mundi, assim a glória do mundo passa, e depõe, assim, aos pés dos falangeiros de Frei Luís, suas armas. Os que com ele ficaram entoam o miserere. Forma-se na minicidade do amor uma grande concentração de desencarnados. Alguns se mostram espavoridos e desorientados, enquanto outros, empunhando a bandeira da Inquisição, trazem o ódio estampado no rosto. Quarta-feira, 31 de 01 de 1979. A fotografia revelada. Na mesma semana, os diapositivos foram revelados e entregues por Luiz Manso ao presidente Rocha Lima. Perfaziam, segundo o documento que as acompanhava, um total de 3 chapas, às quais foram juntadas uma ficha técnica e uma declaração assinada pelo profissional. Encontrei no acervo as 3 fotografias que mostram, à porta da cabine, uma carantonha semi-escremoldurada por uma penugem, tendo a cabeça coberta por uma espécie de gorro. A boca acha-se entreaberta, mostrando uma enorme dentadura com a língua esbranquiçada ao fundo. À altura dos olhos são distinguíveis 2 orifícios arredondados que deixam entrever um par de olhos, como se alguém ou alguma coisa escondesse o semblante por trás de uma máscara. Nas 3 fotos não se observa diferença na abertura dos lábios, o que mais aumenta a possibilidade de tratar-se realmente de uma máscara figura monstruosa que surge entre as pesadas cortinas negras e a moldura em madeira da cabine. Digno de nota é o detalhe do ombro esquerdo do ser, melhor visível na foto número 2 sublinhado, e que parece mostrar uma provável vestimenta branca coberta por uma gola de tecido negro em torno do pescoço, dando a impressão de tratar-se de um capuz de monge arriado. Ao examinar uma tela a óleo do século XV em que o retrato de Torquemada foi pintado pelo artista Pedro Berruguete, chamou-me a atenção o hábito do inquisidor com o capuz jogado para trás, guardando alguma semelhança com o detalhe da foto. No dispositivo número sublinhado 3 observei outro pormenor que me pareceu importante frisar. O olho esquerdo do personagem fotografado lembra um biótipo oriental. Poderíamos levar em consideração que o clarão do flash tivesse ofuscado o olhar do ser, levando naturalmente a diminuir a abertura das pálpebras em atitude de proteção contra a forte luz. Porém, se realmente os olhos são do tipo rasgado como os indivíduos de raça amarela, estaríamos diante de outro detalhe também observado no retrato a óleo de Berruguete, no qual a face de Torquemada guarda fortes traços orientais, principalmente em relação aos olhos. Na reunião pública do dia 7 de fevereiro de 1979, um dia após a obtenção da fotografia, o médium Ivan foi tratado pelo Dr. Bezerra de Menezes, incorporado em Gilberto Arruda através de um estranho aparelho luminoso materializado, fato esse testemunhado por vários presentes à sala de tratamento. Na manhã seguinte, Rocha Lima entrou em colóquio prolongado a portas fechadas com um dos membros do grupo que estivera presente à reunião na qual a foto foi obtida. O convocado era um dos seus colaboradores mais diretos, e o presidente decidira alertá-lo sobre algumas comunicações mediúnicas captadas previamente àquele encontro. Tratava-se de documentos manuscritos que citavam nominalmente aquele assistente pedindo-lhe que tivesse muito cuidado e fé, pois seria armada uma cilada por parte dos inconformados seguidores de Torquemada para afastá-lo do grupo. Seguiu-se uma nova comunicação, desta vez diretamente de Frei Luís, através do médium Ivan de Castro, no dia 9 de fevereiro de 1979, na casa de Felipe, com as mesmas ponderações acerca do assédio mental sobre o colaborador do presidente. Apesar da preocupação demonstrada pelo líder, este se mostrava muito agradecido a todos pela ajuda prestada ao grande inquisidor, que se encontrava agora em um dos sanatórios da espiritualidade junto com alguns de seus seguidores igualmente arrependidos e já no caminho de uma longa e penosa recuperação. Ao término da comunicação, Frei Luís pede que toda a proteção seja dada a Ivan, pois continuava a ser um dos principais alvos dos inquisidores,
que tentariam atingi-lo na parte espiritual e material. Após o transe mediúnico, Ivan despertou algo assustado, sem poder concatenar bem onde se encontrava. Só se lembrava de ter entrado no banheiro da casa de Felipe, nome dado ao asilo de idosos existente na mini-cidade do Amor em homenagem ao preto velho pai Felipe, reencarnação do rei Felipe, o Belo, da França. Segundo seu relato, foi